Olá, bom dia a todos e um feliz sábado para tudo que você assiste, para tudo que quebra a televisão nesse exato momento, para assistir mais uma vez essa mensagem especial que Deus tem para cada um de nós, seus filhos que nos está ali. Quero mandar também um abraço especial para pessoas que encontram comigo na rua, agradecendo pela mensagem. Quero mandar um abraço também especial para a família de Zinaida com Raquel, lá de Vila Nova. E também, de uma forma especial, queria cumprimentar a irmã Maria. A irmã Maria foi uma irmã que fez visita e acessa nos contatos que está ali debaixo. E entra em contato conosco. E essa semana, estive a falar com ela na quarta-feira, né? E enquanto nos está hora para boa irmã Maria, que tudo também dá certo. Aqui, nesse momento, pode passar nos fotos ali, mico, irmã Maria, que não marca nos encontros lá na Associação de Igreja Adventista, né? Deus abençoa cada um de nós, né? Bom, amigos, eu com a alegria que nós também inicia hoje mais um estudo. Hoje nós também estuda algo mais profundo, nós também lê a Bíblia de uma forma mais detalhada. Hoje nós também estuda o livro de Jonas. Então, essa mensagem ali é dividida em 2 sábados. Bom que você assiste e goste, você assiste, você entende, mas sábado que está bem, você tem uma continuação. Então, a mensagem está dividida em 2 partes. Nós também estuda primeiro capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Jonas, e depois, no outro sábado, nós estuda capítulo 3 e capítulo 4, e nós está finalizando com grande mensagem para boa. O livro de Jonas é um livro fascinante, é um livro muito interessante, então queria que Bobo acompanhava esse estudo de uma forma bem detalhada. Mas, como já eu sabe, como de costume, nós nunca pode estudar a palavra de Deus sem antes falar com Deus, sem antes pedir entendimento. Por isso, nesse momento, vou que está na casa, vou que abre a televisão, goste ali, vou que dá comida, talvez goste ali, vou que talvez você está pensando, muda de canal. Não, fica ali, não faz uma oração, e então convidou para junto para não estudar a palavra de Deus. Bata procura a Bíblia, aquele livro que tem lá na canto. Alguns semana passada já está de canto, acompanha na leitura comigo. Bom que tem aquele livro lá, que você está lendo, pega, abre o livro no livro de Jonas, abre a Bíblia no livro de Jonas e não também fazer um estudo. Antes, curva a cabeça, não fala com Deus. Deus, obrigado pela oportunidade de nos estar ali. Obrigado que nesse momento existem pessoas que se assistem às mensagens ali. Não te pediu
de forma especial, que vou abençoar no estudo de hoje. E que a palavra continue a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amigos, vai lá. Livro de Jonas. Jonas é um livro considerado profetas menores, é um livro difícil de achar na Bíblia. Ele fica perto do final do Antigo Testamento, né? Se bate o livro de Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Então, está perto do livro de Jonas. E um detalhe tão importante é que o livro de Jonas é um livro que tem algumas características peculiares. E também o livro de Jonas é um livro com um estilo literário diferente. O livro de Jonas foi escrito com sátira, ironia e humor. Então, o livro de Jonas tem três características: sátira, ironia e humor durante a narrativa. Um outro detalhe no livro de Jonas é que aquele que você espera, mas acontece, e aquele que você espera, acaba para acontecer. Ou seja, é um livro que está quebrando a expectativa que já não faz, né? E o último detalhe é que, visto que Deus fala com Jonas que responde Deus diretamente. Então, nós também hoje, através da história de Jonas, modo que nossa vida também é semelhante com Jonas em alguns aspectos. Então, te convidou, Jonas, capítulo 1, versículo 1. Está falando assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas era um profeta no Antigo Testamento, e ele recebe uma ordem de Deus. A Bíblia está falando que Jonas é filho de Amitai. Jonas é que está posto primeiro vez no livro de Jonas, no livro de 2 de Reis, capítulo 14, versículo 23 a versículo 25, está mostrando Jonas, está posto pela primeira vez, e está mostrando também a cidade onde ele mora, né? Got-Efer, né? Ou Gat-Efer, como em algumas versões, é a cidade que está posta apenas 2 vezes na Bíblia, no livro de Josué e no livro de 2 de Reis. E ali, a Bíblia está falando que Jonas é filho de um senhor que chama Amitai. Amitai é um nome que também de raiz hebraico, né, que significa verdade ou fidelidade. Antigamente, o nome tinha muito a ver com caráter. Então, Jonas é filho de um homem que se nome ou se caráter está expressa verdade ou fidelidade. E Jonas recebe uma ordem. A ordem de Jonas é: vai para Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era a capital da Síria, um dos grandes inimigos do povo de Deus, e um povo tão forte e tão grande. Nínive era a capital, era uma cidade tão grande, não teve onde mais à frente, era uma cidade que se andava a pé, e 3 dias para dar a volta a toda a cidade, né? Então era uma cidade gigantesca, e Nínive era uma cidade imoral. E tinha condutas imorais, tinha festas pagãs, formas de luta e destruir outros povos inimigos, era cruel. E ninivitas era o povo bárbaro, né? E Jonas recebe uma ordem de ir para Nínive e clama contra Nínive. Por quê? Porque a malícia de Nínive sube até Deus. E um detalhe bem importante nesse texto ali é que a Bíblia está mostrando claramente que malícia sube até Deus, né? Na Bíblia, tinha coisas que subem até a presença de Deus. Por exemplo, na Atos capítulo 10, bota hoje a história de Cornélio, onde que um anjo está visitando, na sonho está falando, mas se esmola, com sua oração sube até a presença de Deus. Ou seja, se ações de bondade foi reconhecido, chega na presença de Deus como algo bom, né? E também, não está hoje no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 21, que maldade, pecado de Sodoma e Gomorra também sube de presença de Deus. Sempre que algo sube de presença de Deus, Deus envia alguém. Na caso de Cornélio, envia Pedro. Na caso de Sodoma e Gomorra, envia 2 anjos para traló de cidade. E Gossi, na caso de Nínive, Deus manda Jonas para advertir o povo de ninivitas antes de Deus tomar algum tipo de decisão, né? E é um detalhe tão importante para não entender, mas nossa ação é que sou visto, é que sou odiado apenas para homem. Deus está hoje a nossa ação, tanto ação de bondade
como ações de maldade é odiado para Deus. Existiam pessoas que estão sofrendo às vezes injustiça e às vezes tu pensa se uma que tem justiça, mas não, Deus está hoje a tudo, Deus está hoje a tudo. E existe também pessoas que estão fazendo bondade, né? Deus também está todo, continua a fazer, porque a mesa não mostra para ninguém, mas Deus é atento para bom, e num belo dia enviou um anjo para abençoar a vida também. E nesse momento, no versículo 3, nota hoje a resposta de Jonas a essa mensagem, né? Resposta de Jonas, atitude de Jonas, sim que Deus mandando. A Bíblia está falando assim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O texto está quebrando um pouquinho expectativa para nós não ler, mas Jonas é filho de um homem que seu caráter expressa verdade e fidelidade. E nós não espera que Jonas é fiel, é um profeta de Deus. Mas não. A Bíblia foi assim que Deus fala com Jonas, para ir para Nínive, para pregar sobre que vida que tinha. Jonas fuge para Tarsis, né? Nínive ficava para um lado, para norte, né? E Tarsis ficava para o outro lado, em direção totalmente oposta. Nesse momento, passa uma imagem ali, só para eu ter uma ideia, como que é, onde que ficava Nínive e onde que ficava, nesse caso, Tarsis, né? Uma suposição de Tarsis ter ficado bem distante de lugar onde Jonas foi mandado, né? Então, no hoje ali, que Jonas, ele decide fugir de presença de Deus e vai para Tarsis, né? E versículo 3, palavra que mais se repite é Tarsis, para dar ênfase, mas Jonas está fazendo totalmente o oposto que Deus manda, né? Mas versículo 4 está falando assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, Deus fez com que uma tempestade foi bramado na mar e o navio que Jonas estava a ponto para quebra. E no versículo 5, tem novos personagens que está falando assim, então, os marinheiros, cheios de medos, clamavam cada um ao seu Deus, Deus com D minúscula, né? Enfatizando que esse caça clamava a Deus verdadeiro, né? Deus que nós não conhece, mas Deus pagão, deuses que está acreditava antigamente, né? Clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente, né? Enquanto que o navio está quase da quebra, enquanto que o marinheiro sacudiu medo, enquanto que essa folha peso para o navio ficar mais leve, para poder navegar melhor, a Bíblia está falando que Jonas está dormindo profundamente, né? E no verso 6, só para isso um detalhe, no verso 6 está falando assim, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa? Agarrado no sono, levanta-te e invoca teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, né? Um detalhe importante, né, é que se me perguntou se que navio estava quase da quebra, né? Que mar estava tão agitado. Que marinheiros estava tudo agitado, com medo. E uma hora que Jonas estava dormindo. Lembrou alguma história? Esse episódio, existe um paralelo tão forte entre Jonas com Jesus. Para morrer, canto Jesus também, você também ali multiplicava pão e peixe, que fazia aquela viagem até a cidade de Genezaré, que já não estuda, né? Cidade lá que tinha porcos, né? No hoje também, o mar estava agitado, navio de Jesus estava quase quebrado, discípulos, igual marinheiros, estavam também cheios de medo, e Jesus estava morto, você dormia profundamente na porão de navio, no fundo do navio. Così que aquela história, così que aquele paralelo lá que ele mostrando entre a história de Jonas com a história de Jesus. Aquele paralelo está mostrando, enquanto que Jesus está dormindo, para morrer, você está bem de uma missão, Jonas está dormindo, para morrer, você está fugir de uma missão. Jonas é como se fosse o oposto de Jesus. E, na verdade, existem paralelos entre Jonas com Jesus. O próprio Jesus mesmo falando, nenhum sinal lhe será dado a não ser de Jonas. Que assim como Jonas teve 3 dias
no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem passará 3 dias no coração da terra, né? Ou seja, que Jesus está referindo a essa morte. Então, Jonas e Jesus, existem vários paralelos que não estou hoje, mas Jonas sempre como oposto de Jesus, né? Então, continua comigo para não pôr avança na nossa leitura. Então, essa chega na Jonas, essa fala com Jonas, assim como Pedro chega para Jesus, para acordar, né? E no verso 7 está falando assim, e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Interessante que no verso 6, está falando claramente, né? No verso 7, né? Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Na verso 2, a Bíblia está falando claramente, né? Deus faz Jonas vai para Nínive e proclama contra a malícia de Nínive. Malícia é esse nome de mal. Jonas que faz? E torna dentro do navio que estava próprio mal. Essa é uma importante lição que não está trazendo no livro de Jonas. É chamado para fazer algo, é que faz. E torna um pedra de tropeço. E torna alguém que mais atrapalha do que ajuda. E também se conosco, todo que Deus chamou para fazer algo e bobo fuge, bobo que te torna alguém prestativo, bobo te torna alguém que te atrapalha a caminhada de outro alguém. Em cima que as pessoas que já estuda, já forma, já termina 12º ano, mas por falta de iniciativa, falta de recursos, ele acaba por torna pedra de tropeço. E mãe teu besta briga com o filho, para mãe que para o filho sair para procurar essa vida. Mas se eu ver esse filho que tem iniciativa, você está acorda, você tá fica só na móvel, tá passa dia, tá fica só na móvel, sai, vai festa, vai que ali, que faz nada mais, que tá procura um futuro. E alguém que tá cumpre esse propósito que Deus dá, para Deus está desta conância, tem um livro está grande hoje, Deus tem um propósito para bom, que você está hoje angoscia ali. Deus cria todo ser humano com propósito. Mas nem sempre o propósito é fácil de discernir. E te obes pessoas, em vez de pegar com Deus, para descobrir, para que vem esse mundo, o que você está fazendo, pessoas está pega com prazeres, com ilusão, e está desapega cada vez mais de Deus. E tu que não fuge de nosso propósito, nós nos torna pedra de tropeço, para te pessoas que estão ao nosso redor. E na história de Jonas, não estou hoje, né? É chamado para pregar contra mal de Nínive e acabei e torna mal onde que estava. É por isso que nós não devemos procurar cada vez mais preencher nosso tempo, preencher nosso vazio, ocupa nos mente com o trabalho de Deus, com o trabalho profissional também, e coisas que podem manter ocupado desde que você seja agitado. Deus quer fazer nenhum homem para ficar parado. Deus quer criar um homem malandro. Deus cria homem para trabalhar, para ocupar seu tempo, para fazer algo. Então, que nunca faz, não nos acaba para tornar pedra de tropeço. Ou seja, não acaba de tornar alguém que te atrapalha a vida de outro alguém. E Jonas torna exatamente aquela, um tropeço na vida de marinheiros. Eles lançam sorte, a Bíblia faz sorte cair sobre Jonas. Eu nunca sabe o que eles fazem, mas às vezes depois foi esconde, né? Sirimbique-bique, como no conche, né? Mas só não sabe, mas de alguma forma Deus intervê que sorte cai sobre Jonas. E esses gostam de fazer Jonas uma série de perguntas, né? Na verso 8, está falando assim, então lhe disseram, perguntaram para Jonas, né? Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Então, marinheiros, que estão cheios de medo, né, que estão com medo, eles temem um outro Deus, que é que Deus de Jonas, que é que Deus verdadeiro. Né? Eles começam a fazer Jonas uma série de perguntas, sabendo para modo que massa agitado, coisa que isso disse. E na verso 9, a Bíblia está falando, Jonas respondeu, ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Agora, presta atenção naquele verso que está ali debaixo. Jonas fala, ele é hebreu,
meta teme Deus que faz céu com terra. Pergunta é, tem alguma coisa de errado nesse verso ali? Tem sim. Qualquer erro, né? Jonas foi meta teme Deus. E esse é um grande erro, como Jonas que teme Deus. Temer a Deus é obedecer a Deus. E Jonas foi meta teme Deus, mas Jonas está fugindo de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 3, está falando assim, ó. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Que tem como teme a Deus e anda em desobediência com ele. Jonas ali, esse está ser meio que um hipócrita. Esse está falando uma coisa, mas esse está vive outro. Ele fala, teme Deus, mas você está andando em desobediência com ele. E um outro grande detalhe nessa passagem é que a família teme Deus que faz mar. E próprio mar, você está quase para matar. Então, marinheiro está percebe, mas entre Deus e Jonas tem algo que está certo. Para morrer Jonas, você está fugir da presença de Deus. E talvez é isso que está acontecendo com nós, né? Não está fugir da presença de Deus, não está fugir de ser palavra, não está fugir de obedecer de Deus e não está pensando que tudo está certo. Pelo contrário, nós não está tornando hipócrita. Não está tornando pessoas que falam coisa, mas está vivendo. Tem uma hora que alguém que fala, não tem fé em Deus. Não tem fé, não, mesmo pessoa de fé. Mas está furta, está rouba, está fala de alguém para a costa, está fofoca com vizinhos, com vizinha. Que tem como você tem fé em Deus se você faz esse tipo de atitude lá. E Jonas capítulo 1 está mostrando claramente que ele é uma grande ironia, uma grande hipocrisia que Jonas está falando que teme Deus, mas é que teme Deus, para morrer você fugir de presença de Deus. Agora acompanha comigo. No verso 10, está falando assim, então os homens ficaram possuídos de grande temor. Que homens? Marinheiro. E lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Lu havia declarado. Então, quando eles percebem entre Deus e Jonas tem algo de errado, Jonas acaba confessando, mas está fugindo da presença de Deus. E homens começam agora a temer Deus, né? Começa a ter um grande temor para Deus, né? Temor é que medo. Temor é uma forte presença de Deus, um grande respeito para Deus. E que os homens começam agora a ter um grande respeito para Deus de Jonas. Antes estava com medo, agora está com grande temor. Na verso 11 está falando assim, disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Verso 12, a Bíblia está falando, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Né? Bom, para o que você gosta na televisão, nós estudamos o livro de Jonas, Jonas capítulo 1. É uma mensagem que nós temos dividida em duas partes, hoje e no próximo sábado. E um detalhe tão importante é que Jonas já fuge de Deus, mar agitado, o marinheiro está com grande temor, e eles perguntam para Jonas, o que é que está fazendo para o mar ficar mais calmo? E Jonas dá uma ideia. Jonas dá uma ideia. A ideia de Jonas é, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Ei, vou que está lá na casa lá. Pensa comigo. Tem alguma coisa de errado com aquele verso ali que não se está lendo? Tomai-me, principalmente com a frase, tomai-me e lançai ao mar. Pensa lá. Tem alguma coisa errado nesse verso ali? Jonas sabe mesmo é culpado. Mar agitado para morrer ele. O barco quase está quebra. Mas ele deu uma solução. A solução de Jonas é nós pegando e nós folhando na mar. Estranho, né? Como Jonas ele podia boar na mar. Ele podia sair de barco e boar na mar, mas é que eu falei aquilo. Ele falou, nós pegando e nós folhando na mar. Para morrer que Jonas está fazendo aquilo. Para morrer que essa toma aquela atitude lá. Para morrer Jonas que queria que culpa ficava nele. Ele queria culpar alguém que folhando na mar. Por isso que surge com aquela ideia lá. Nós pegando, nós folhando na mar e mar está calma. Ou seja, Jonas já sabe mesmo o culpado, já sabe uma mar agitado para morrer ele, homens também já percebem que era. E como mar agitado para morrer ele, a única solução é sair de barco. Mas ele quer crescer com o CP. Ele quer para alguém folhando na mar,
para morrer que, de certa forma, culpa alguém, e não também onde no capítulo 2. Entretanto, verso 13, entretanto os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Verso 14, então clamaram ao Senhor, goste com S maiúscula, e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Essa foi uma oração, onde que eles falam com o Deus verdadeiro, eles que clamam para Deus pagão. Eles falam com o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Eles falam, Deus, perdoa-nos para a atitude que nós também toma, de folhar na mar. E acabou deixa que culpa que riba nós, que sangue que riba nós. E eles levantam Jonas, eles folham Jonas na água. Né? Jonas que está fugindo de Deus. E no verso 16, no hoje, a Bíblia está falando assim, temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deixa eu recapitular com o bom. Na verso 5, a Bíblia está falando que os homens estavam cheios de medo. Mais para frente, na verso 10, a Bíblia está falando que eles têm grande temor. E final, na verso 16, está falando que temeram esses homens em extremo ao Senhor. Ou seja, homens passam por um processo de conversão. Que os marinheiros passam por um processo de mudança de vida. Eles mudam por contraste. Eles que mudam para morrer Jonas a ser obediente. Eles mudam para morrer Jonas a ser desobediente. E eles até hoje morrem que um homem é longe de presença de Deus. E por causa disso, os marinheiros têm uma mudança cada vez mais aproximando de Deus, enquanto que Jonas se afasta cada vez mais de Deus. E na verso 17, quer dizer, está falando assim, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora bem recapitula. Em Flanhoso, no livro 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 a 25, Jonas morava numa cidade chamada Gat-Hefer. Gat-Hefer é uma cidade alta, na província, né, uma cidade quase praiana. Ele sai de Gat-Hefer, no versículo 13, a Bíblia também dispõe para fugir da presença do Senhor. Ele sai de Gat-Hefer, ele disse para Jope, de Jope, ele disse para Porto, ou Cash, de Cash, ele entra na barco. Ele deixa na profundeza, na porão de barco ele também para mar, ele folhado para mar, de mar, ele também para profundezas do mar, de mar, um peixe está engolido, ele também para profundezas do peixe. Jonas tem uma queda geográfica que o autor propositalmente está colocando no texto. E que ele queda lá começa, segundo o versículo 3, quando a Bíblia está falando, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. E ali é uma grande e importante lição que nos traz. Homem que abandona a presença de Deus, diz só para baixo. Homem, quanto mais longe de Deus, mais baixo ele é. Principalmente que já conche e decide rejeita Deus. Ou que teve a oportunidade de conche palavra, mas decide abafa sua consciência para viver cada vez mais longe de Deus. E Jonas, segundo aquele capítulo 1 ali no Taoja, depois que abandona Deus, ele teve sua queda. Esse também que está acontecendo com o Bo. Estou aqui buscar por cima de Deus. Estou aqui buscar por cima de Bíblia. Cada vez mais, botar isso para baixo. Nosso próprio país, às vezes, está mostrando aquela condição lá. Quantas vezes corrupção que nos passa? Problemas de violência que são nesse Cabo Verde. Problemas mais sérios como promiscuidade, orgia e outros tipos de problemas. Tudo que lá acontece para morrer homens decidem abandonar Deus. Oxalá, quem dera se todo homem estudava a palavra de Deus. Quem dera se todo alguém te aproximava cada vez mais de Deus.
Mundo se te encontra na situação que está, para modo mundo abandona Deus, afasta de Deus, e que te recorre a Deus para resolver esses problemas. E não te percebe no capítulo 1, modo que um homem longe de Deus é um homem que também cada vez mais para baixo. Vou buscar no fundo de poço, busca lá para baixo, busca no fundo. Boate uma vida que tem solução, mas eu vou longe demais, que tem como voltar para trás. Às vezes, que se tu bem gosta ali, talvez a televisão goste ali. Tio mesmo te pensa, mas a vida é esse. O manchibo vive na violência, ou manchibo que tem solução, ou mãe que está sofrendo com o filho que está muda, ou bom mesmo que tem um problema de saúde. Acabo pensando, mas tudo já acaba, não. Tudo pode começar novamente se você aceita Jesus. Tudo pode começar novamente se você decide estudar mais sobre a palavra de Deus. É que lá que está fazendo com que tem uma mudança total na sua vida. Então, prende com o capítulo 1, que homem longe de Deus é só para baixo, mas homem na presença de Deus é cada vez mais colocado para riba. Não somente um homem é colocado para riba, mas às vezes uma família que busca Deus é colocado para riba. Às vezes uma nação, uma cidade, todo mundo pode mudar completamente se eles decidem buscar cada vez mais Deus. E para terminar, quero contar uma história de um barbeiro com seu freguês. Aquele freguês de barbeiro, ou cliente, era um homem cristão, estudante de Bíblia, temente a Deus, enquanto que aquele barbeiro é ateu. Sempre que vai cortar cabelo, ele levava essa Bíblia na mão. E aquele barbeiro sempre odiava ele com mau ódio, né? Mas era amigo. Até que num belo dia, aquele barbeiro estava chateado com coisas que aconteceram no mundo. Quando ele corta esse amigo o cabelo, ele falou assim, você sabe de uma coisa? Aquele amigo cristão falou assim, oi, o que você passa? Ele falou assim, mim que tu acredita em Deus, não. Esse cliente falou assim, para morrer que tu acredita em Deus? Ele falou assim, se Deus existe, para morrer que tem fome, terremoto, guerra, tinha coisas que acontecem no mundo. Não, mim que tu acredita em Deus, não. Que cristão não quer responder nada. Sai, vai para a rua. E quando ele vai na rua, esse aí encontra com o moço com uma cabelo, com uma rasta, né? Rasta comprida. E põe aquele moço, é bem com dentro de barbaria. É fazer barbeiro. Olha, você sabe de uma coisa? A minha que tá acredita na barbeiro, não. Fala, para morrer, se barbeiro existe, para morrer que tem aquele moço ali com uma rasta ali grande. Se barbeiro existe, então vamos que tem tio sem cabelo. Fala assim, não, barbeiro existe. Mas esse que está vendo na mim para cortar o cabelo. Ele também se fala assim, problemas também existem no mundo, mas a humanidade que está procura Deus para resolver o problema. E grupo está passando fome enquanto um está põe comida no lixo. E pessoas sofrem sem teto enquanto outros têm esbanja dinheiro. Ser humano é egoísmo. Na verdade, fome, coisas que tem no mundo, é mais por causa de maldade de coração no coração de homem do que às vezes falta de Deus. Se o mundo está assim, é para homens que estão procura Deus para mudar seu coração. Pior que fome, pior que terremoto, pior que pobreza, é alguém com mau coração. É alguém pobre de amor. É alguém pobre de bondade. É alguém cheio de ódio. Então, lembro de um professor que falava, mas contrário de amor é ódio, ao contrário de amor é indiferença. E hoje a humanidade vive cada vez mais indiferente. Indiferente com problemas de outro. Indiferente com problemas do mundo. E indiferente com Deus. E capítulo 1 de Jonas está mostrando tudo o contrário. Nós não devemos aproximar de Deus. Se marinheiros se aproximar de Deus, para que tudo mude. Então, resumindo, no capítulo 1, nós aprende várias lições. A primeira lição que nós aprende no capítulo 1 é que que nunca cumpre nosso propósito, não acaba por tornar pedra de tropeço na vida de outras pessoas, né? Não está hoje também, mas nós é hipócrita. Não está falando coisa, não está falando, mas não tem fé em Deus, mas não está fazendo totalmente o contrário. Não está hoje também, mas não gosta de fazer com que outros influenciam nas escolhas para não pôr escolha na quem que falando algo, ou quem que dirigindo para não fazer algo. E não está termina para não entender também, mas que o homem abandona a presença de Deus. Cada vez mais, é também para baixo,
para a profundidade e cada vez mais perto de trevas. E assim como marinheiros, às vezes muda, para morrer hoje, morre que um homem é longe de Deus, e também comigo bom não muda, olhando naquele Jonas capítulo 1, para não entender, mas homem sem Deus é canado. Por isso, nesse momento, não te convidou para que não faça uma oração, para não poder terminar, e na semana que vem, te esperou, para nem continuar a estudar o livro de Jonas. Curva o fronte, nesse momento, ora. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudar a boa palavra. Existem pessoas, às vezes, que chegam ali e o adianta começa a prega, e outros que entram na metade. Mas Deus te pediu que toque seu coração, que faça com que estuda mais e mais de santa palavra. E que ajudando nesse caminhar ali, nesse mundo ali, ó Deus. Jura que as pessoas que estão passando por problema, jura que as pessoas que estão passando às vezes por fome, por terremoto, por angústia, mas jura principalmente para que alguém que tem coração egoísta, para que as pessoas que têm maldade, que são diferentes com problemas do mundo, para pessoas às vezes que talvez nem acreditam na boa Deus, que toca no seu coração e vou fazer entender, mas boa existe e boa é a causa de ter um homem de trevas e levar cada vez mais para a luz. Concede boa graça a cada um de nós e cuida de cada um que se assiste essa mensagem no nome de Jesus. Amém. Então, amigo, acabo esquece. Semana que vem, nós também estudamos novamente o livro de Jonas, capítulo 2 em diante. E minha desejo é que você seja bem abençoado, tenha um feliz sábado e acabo esquece. Sempre nos contatos está ali. Se você de alguma visita, apoio, estudo bíblico, porque estuda mais sobre a palavra de Deus, pode entrar em contato conosco. E nós estamos disponíveis para servir e também para levar cada vez mais perto de Deus. Tenha um feliz sábado e tchau, tchau. Até a próxima semana.